Boa noite. Quando falando das diferenças entre um homem e a mulher segundo a Bíblia, uma pergunta que às vezes chega é: pode uma mulher ser pastora ou pode uma mulher exercer autoridade dentro de uma igreja? O que a Bíblia tem exatamente a dizer sobre isso? Porque eu confesso que fiquei até surpreso com a quantidade de pastoras que encontrei em cidades aqui da minha região de Minas Gerais, especialmente em igrejas supostamente fundamentalistas e independentes, né? A gente encontrando pastoras. Não é algo que a gente vai encontrar em outras denominações, em falsas religiões, como o catolicismo. A gente ainda tem as freiras, mas não é a mesma coisa que um padre, né? A gente não tem uma versão padra de uma mulher lá, mas isso é algo presente em muitas igrejas evangélicas. Então, vamos ver aqui nesse momento o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Pode uma mulher ser pastora? Pode uma mulher estar no púlpito pregando? Então, para a gente poder compreender isso, eu acho que um lugar muito bom para a gente começar é 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, onde a gente vai ter essa menção sobre o papel da mulher dentro de uma igreja. 1 Coríntios 14. E aqui nesse momento, eu vou estar lendo o que a palavra de Deus fala sem adicionar ou remover de maneira alguma. 1 Coríntios 14, começando no versículo 34. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E se elas desejarem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura a palavra de Deus partiu de vós, ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se algum homem o ignora, é ignorado. Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. E como a gente viu aqui nessa série de homens e mulheres, é da vontade de Deus que haja diferenças no papel, na aparência, na atuação que tem dentro da estrutura familiar, tanto do homem quanto da mulher. E no sentido pastoral, assim, no momento de liderar uma igreja, falando aqui na estrutura carnal, na estrutura deste mundo que nós temos, o pastor, o ancião, o bispo é essa figura de autoridade que vai estar liderando aqui, falando dessa hierarquia aqui na terra, que Deus criou, que é da vontade de Deus que seja assim. Então a gente vê aqui que claramente não é permitido para a mulher falar na igreja. Que ela esteja em silêncio. Agora está falando a todo momento, a mulher entrou dentro da igreja, ela deve ficar em silêncio. Não deve falar nada, não deve falar oi para ninguém. Não. Aqui, qual é o tema de 1 Coríntios 14? Qual é o contexto? Falar como a pregação, como o culto, o sermão deve ser conduzido. As coisas devem ser feitas em ordem. Deus não é o autor da confusão. Então o foco aqui é justamente que as coisas sejam feitas de maneira correta, sem essa maior confusão de uma pessoa está falando, outra pessoa está falando ao mesmo tempo. A gente tem duas pessoas pregando ao mesmo tempo, mulheres falando, mulheres fazendo perguntas. E isso pode ser aplicado até para um homem, né? Se algum homem tem alguma dúvida, não seria conveniente ele ficar perguntando a todo momento, falou, pastor, mas isso aqui, mas isso aqui, mas isso aqui, mas isso aqui. Isso vai causar uma certa desordem na pregação. Isso vai causar pausas, interrupções. Essas pausas podem fazer com que o sermão aumente em 5, 10 minutos. Imagina se enquanto eu estivesse explicando aqui, uma pessoa do meu lado começasse a me perguntar coisas e eu parasse para responder essas perguntas. O tema desse vídeo, às vezes, ia ficar até um tanto quanto diferente e ia se estender muito também. Então, a gente pode fazer uma aplicação também que, caso eu tenha alguma vontade de coisa para falar, algum versículo, algum capítulo, nossa conexão é muito legal, eu não vou levantar e falar, não, pastor. Então, vamos respeitar o momento da pregação, vamos respeitar o pastor, o ancião, o bispo, enquanto ele está pregando. E não vamos ficar interferindo. Mas, acima de tudo, para as mulheres, a gente tem uma proibição ainda maior, que é de quê? De ficar em silêncio durante a pregação. Não fazer perguntas a seus maridos. Nossa, o que a gente vai comer no jantar? Então, isso pode também causar sussurros, a pessoa ir falando, pode causar também desordem. Então, o correto é que a gente fique em silêncio, que a gente preste atenção. Agora, a gente tem a questão do amém, que significa basicamente verdade ou concordo, é um sinal de que está concordando, que eu já vi diversas mulheres falando durante o culto. E se a gente for olhar o que está falando aqui, seria prudente que elas não fizessem isso. A Bíblia fala
contrário, a mulher ficar se expressando durante o culto, ficar se já amém, quanto mais pregando, né? Então, assim, direto do púlpito, isso daqui já diz direto que não convém que uma mulher pregue. Ela deve ficar em silêncio, ela deve obedecer o mandamento de Deus. Não é permitido que ela fale, quanto mais pregue na frente do púlpito. E a gente pode olhar também para 1 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos olhar brevemente para 1 Timóteo 3, onde a gente vai ver o requerimento para um pastor, para um bispo, para um pregador, este homem que ficará na figura de autoridade. Vamos ver se uma mulher pode se enquadrar aqui. Essa é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar. Se um homem, aqui já exclui a possibilidade de ser uma mulher, quanto mais marido de uma esposa. Então, não há nenhum momento em que uma mulher pode ser uma pastora. A gente tem na Bíblia profetisas, a gente tem diversos exemplos de profetisas, eu já fiz alguns vídeos sobre este assunto há um grande tempo atrás, falando justamente também de homens e mulheres, essas diferenças que temos na Bíblia, mas isso não quer dizer, profeta não é sinônimo de pregador. São momentos diferentes, atuações diferentes, e diversas vezes que a gente vê profetisas, elas estão agindo de maneira como suporte, não como liderando. Então, elas compartilham conhecimento, elas compartilham sabedoria. É totalmente correto que uma mulher pregue a palavra de Deus, sem dúvidas nenhuma. Isso é um dever tanto do homem quanto da mulher. E se a gente for logo para o inicinho de Atos, a gente vai ver justamente isso. Atos aqui, a gente vai logo para Atos, após o dia de Pentecostes, em que os discípulos recebem o Espírito Santo. Vamos brevemente aqui para Atos, onde a gente vai ver que é correto, é prudente que uma mulher pregue o evangelho, sem dúvidas nenhuma. É correto isso. Então, Atos, capítulo 2, versículo... Deixa eu só encontrar aqui o versículo... Versículo 17. Podemos começar aqui do versículo 16. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Atos, capítulo 2, versículo 16. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então é totalmente correto que mulheres pregam o evangelho de porta em porta, preguem evangelhos para conhecidos, para familiares, totalmente correto. Ou uma mulher mais velha ensinar mulheres mais novas, a gente tem versículo na Bíblia falando justamente disso, que uma idosa deve ser irrepreensível, que ela deve ter um bom relato, ela deve ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. Então, sem dúvidas, isso é algo importante também. Agora, a gente está na igreja que durante o sermão, a mulher não deve subir ao púlpito e pregar. A mulher não deve ensinar na igreja. Retornando para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, mas não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Então, a mulher pregar, a mulher ser uma pastora, igual a gente tem a Joyce Meyer e outros exemplos aqui no Brasil, isso é o que é uma mulher usurpando a autoridade do homem. Porque cabe ao homem ser bispo, cabe ao homem ser pastor, cabe ao homem ser um ancião, não uma mulher. E quando uma mulher prega, ela está justamente cometendo esse pecado, essa desobediência de, primeiro, não ficar em silêncio, mas também de desobedecer a este comando de manter a autoridade com o homem, de não usurpar a autoridade do homem. É como se os filhos usurpassem a autoridade dos pais. Não, os filhos mandam nos pais agora. Ou o funcionário manda no patrão. Então, a gente vê uma inversão dos valores que Deus colocou, da hierarquia que Deus colocou. Agora fica a pergunta, uma mulher ela pode cantar salmos, hinos, músicas espirituais? Claro que pode. A Bíblia também comanda, assim como pregar o evangelho a toda criatura, que nós
cantemos salmos, músicas espirituais. Então, totalmente correto para uma mulher cantar, totalmente correto para uma mulher, seja antes do culto ou depois do culto, conversar dentro da igreja. O errado é durante a pregação. A mulher falar, seja amém, seja concorde, seja qualquer outro assunto, ficar fazendo perguntas para o marido, ficar interferindo na progressão do culto e ainda mais pregar. Não temos um versículo que defenda isso. A gente tem o quê? Cristãos que vão olhar isso daqui, eles vão falar, ah, não, mas isso era daquela época. Não, a gente não tem aqui em nenhum momento Paulo falando, não, isso é de época, isso é até certo período. Não, isso é algo permanente. Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 2 e 1 Timóteo, capítulo 14. Só para concluir, versículo 13. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade, e santificada com sobriedade. E é claro que aqui não está falando de uma salvação espiritual, está falando de uma salvação no corpo, e a gente vê isso, uma salvação física. A gente vê isso em diversos momentos na Bíblia, por exemplo, quando Paulo estava no navio, logo no final de Atos, e o navio estava próximo de naufragar, os soldados romanos sugeriram matar todos os prisioneiros, mas um dos soldados, querendo salvar Paulo, deu a sugestão de que eles tentassem nadar, de que eles nadassem até a ilha. Então não é que o soldado queria levar Paulo para o céu, Paulo já era salvo há muito tempo. A questão é salvar o corpo dessa morte física que aconteceria. Então a mulher pode se salvar de uma morte física, de punições? Como? Dando à luz filhos. Se continuar na fé e caridade. Se continuar o quê? Fazendo as obras que Deus ordenou, fazendo o que Deus pediu. Então, quando a gente faz coisas boas, vai direto para aquele último vídeo um dos vídeos que eu fiz recentemente, para o que servem as obras na vida de um cristão. É para manter a nossa vida fisicamente aqui. Então, espero que tenha ficado claro. Realmente não tem muito o que argumentar aqui. 1 Timóteo 2, 3, também 1 Timóteo 3 e 1 Coríntios 14 são totalmente claros nessa questão. Uma mulher não pode ser pastora, não pode ser anciã, não pode ser pregadora. Isso não pode acontecer numa igreja. Não é o que a Bíblia ensina. Então, muito obrigado a todos que assistiram e qualquer dúvida deixem no comentário. Até mais.